Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Direcional Centro de Ensino. Eu me chamo Luiz Alberto Diniz e hoje nós vamos finalizar aí o sistema articular, em princípio, em tese, porque tem outros assuntos que eu quero abordar com vocês no futuro, um futuro próximo, mas para dar uma sintetizada no conhecimento sobre o sistema articular, a principal ferramenta que nós devemos estudar hoje, na minha humilde opinião, é a classificação das articulações. Beleza, galera? Então vamos lá. Hoje eu quero abordar com vocês sobre as estruturas que envolvem as articulações sinoviais, ou seja, as articulações sinoviais possuem diversas estruturas. E essas são de vários tipos, vamos dizer assim, com formas diferentes e com funções diferentes. Beleza? Então vamos lá. A primeira, na verdade, eu vou passar a lista aqui com vocês, tá? Quais são as estruturas que nós temos aí nas articulações sinoviais, como vocês podem ler aí. O líquido sinovial, ok? A cápsula articular, a membrana sinovial, a membrana fibrosa, a cavidade articular, a cartilagem articular, que podem se confundir, por causa desse início aí da palavra, os ligamentos e as bursas. Ok? Vamos trabalhar cada uma dessas daí, pessoal. O que é o líquido sinovial? O líquido sinovial, pessoal, é um lubrificante, É um líquido, contendo, por exemplo, uma coloração. Ele é transparente, pode ser amarelado, pode vir levemente amarelado. Ele possui proteínas oriundas do sangue. Ele possui um ácido hialurônico, que é um ácido importante para gerar uma característica dessa articulação, da articulação sinovial, que é a viscoelasticidade. Possui um pH alcalino. Quando está em repouso, a articulação sinovial, pessoal, por isso que é importante nós estarmos em movimento, Quando está em repouso, o líquido sinovial que existe, ele tem um pH alto, ou seja, um pH alcalino, tá? Então, quando você gera movimento, as articulações sinoviais tendem a fazer com que o pH do líquido sinovial vá diminuindo e ficando mais ácido, entendeu? Entenderam? Então, o que o líquido sinovial faz? Ele lubrifica, ele auxilia, vai auxiliar no deslizamento das superfícies articulares, porque se é uma articulação, tem dois ou mais ossos ali formando-a, entendem? Ou seja, o que o líquido sinovial vai fazer? Vai melhorar o movimento, vai condicionar o movimento, tá? Então, se o indivíduo ele tem uma lesão articular que interfere no líquido sinovial, na produção, no caso, ou na estrutura que recebe esse líquido, que são as superfícies articulares, obviamente a pessoa terá problemas ao se movimentar ou para se movimentar, entenderam? Uma outra informação muito importante, pessoal, é que o líquido sinovial, ou sinóvia, como eu coloquei aí na imagem, pode ser um ou outro, é produzido, pessoal, na parte interna, ok? Na parte interna da cavidade articular, precisamente na parte interna da cápsula articular, tá? Eu vou falar um pouquinho também a respeito da cápsula articular, mas pegaram, pessoal, o que o líquido sinovial faz, por exemplo, eu não sei se vocês têm o costume de reparar, ao longo do dia, principalmente ao amanhecer, ao acordar, na verdade. Geralmente, quando nós acordamos, nós sentimos, um peso nas articulações, você se sente pesado, cansado, porque você passou horas dormindo, sem se movimentar. E aí, enquanto não há atrito entre as superfícies articulares e a estrutura da cápsula articular que produz o líquido sinovial, não tem como produzir líquido sinovial, ok? Isso é importante nós sabermos, por isso a importância de se exercitar, fazer atividade física regular, beleza? Vamos dar continuidade aí? Então, olha aí, cápsula articular. Quem é que nunca viu uma cápsula medicamentosa, não é verdade? Alguém já teve aí a experiência de pegar uma parte da cápsula como a branca ali, a vermelha, e puxar assim? Você vê que ela protege, um pó, uma estrutura que tem na parte interna. Assim eu assemelho a cápsula articular, que vocês conseguem ver uma imagem bonita aí da cápsula articular, da articulação glenomeral.
Então, toda vez que você pensar em cápsula articular, você vai pensar numa espécie de estrutura que protege, né, que envolve a articulação sinovial. Ok? Isso é uma característica muito importante da articulação sinovial. Lembrando que para ser articulação sinovial, deve ter líquido sinovial, pessoal. Cuidado, tá? Muito cuidado com isso. Então, a cápsula articular, pessoal, ela tende a ter até uma função ligamentar. Inclusive, tem ligamentos que são... nascem, né, se originam na própria cápsula. Só que cuidado, pessoal, diferente dos ligamentos propriamente ditos, a cápsula articular ela tem uma estrutura que produz o líquido sinovial, enquanto o ligamento não produz líquido sinovial. Ok? Vou falar um pouquinho mais à frente também sobre o ligamento. Então tomem cuidado, há uma diferença entre uma estrutura e outra. Por isso que eu senti no coração de estar ministrando para vocês essa parte aí de estruturas articulares, porque pode ser, né, um detalhe aí muito importante mesmo. Então vamos lá, cápsula articular, vamos dar mais um pulo aí. Membrana sinovial. O que a membrana sinovial faz? A membrana sinovial, pessoal, é a que produz o líquido sinovial. Se você olhar com carinho, eu vou passar o mouse aqui, ó. Tomem cuidado, olha aqui onde está traçando a membrana sinovial. Poderia ser numa prova de concurso, numa questão de concurso para vocês da PCRS. Vocês vão ver que existe aqui, ó, uma setinha aqui, né, sem cabeça, outra setinha aqui mais externa e uma outra mais externa ainda, né? A membrana sinovial é exatamente essa daqui, ó, que está mais interna, formando aqui, ó, a cápsula articular. E essa face aqui, ó, ela está relacionada à membrana fibrosa, que é o próximo slide. E essa setinha aqui está relacionada ao ligamento, que está mais externo. Tudo bem? Então, cuidado para vocês não confundirem isso daqui. Por exemplo, se vier uma imagem com uma setinha espetando, né, mostrando que é a parte mais interna, né, ou seja, dentro da cavidade articular, sem ser no osso, na superfície óssea, certamente está sendo falado sobre a membrana sinovial. O que a membrana sinovial faz? Ela que produz o líquido sinovial. Quem ela é? É a face interna da cápsula articular. Beleza? Membrana fibrosa. Aqui uma outra imagem, né? Aqui vocês estão vendo uma imagem com um corte coronal, tá? Um corte bacana. Um corte muito utilizado para a galera aí que trabalha na radiologia, na ressonância magnética. Aqui você consegue observar, pessoal, a cápsula articular, tá? Você vê que tem a cápsula articular formando as estruturas, né? Onde eu tenho a membrana mais externa e a membrana mais interna. E aí você consegue entender através dessas estruturas, desses nomes, né, que eu peguei aqui de uma imagem bacana na internet, né? A face mais externa é a membrana fibrosa e a estrutura mais interna é a membrana sinovial. Ambas constituem a cápsula que nós chamamos de cápsula sinovial, cápsula articular, né? Cápsula articular, cápsula sinovial não, cápsula articular. Beleza? Então para que serve a membrana fibrosa? Proteção. Assim como a gente falou da cápsula articular de modo geral, se a membrana fibrosa forma a parte externa, né, superficial da cápsula articular, obviamente a membrana fibrosa, tecido fibroso, tecido conjuntivo denso, vai permitir que haja o quê? Proteção. Beleza? Vamos lá. E a cavidade articular? Cavidade articular é o espaço, né, que existe entre as superfícies ósseas. Ali está um espaço bem pequenininho, né, vamos dizer assim, mas obviamente se você pegar um raio-x dá para você observar, né, o espaço. Se for um espaço normal, você vai ver congruência. O que seria congruência? Né, o formato bonitinho da superfície óssea do osso proximal e um formato bonito da superfície óssea do osso distal, como vocês estão observando aqui, um osso proximal e um osso distal. Aqui é a superfície óssea, né, a cartilagem articular, já estou falando do slide posterior. E aqui, pessoal, entre essas duas estruturas você vê um espaço. Por exemplo, seria possível que uma área dessas daqui, pessoal, tivesse sem espaço algum e a outra sim. Dá para ver isso no raio-x. Aí você consegue ver que o espaço
articular, ou seja, a cavidade articular tem uma área daquela articulação que está com congruência, né? Perdão, sem congruência. Você está com um formato diferente e ali geralmente a pessoa sente dor, tem um processo inflamatório e etc. Então, cavidade articular é o espaço que existe entre os ossos, entre as superfícies ósseas, beleza? Vamos lá. Cartilagem articular. É essa cartilagem articular aí, pessoal, que reveste as superfícies ósseas. Poderia ter até uma outra estrutura aqui como superfície óssea, né? Então, toda vez que você lembrar de cartilagem articular, você lembra que a formação histológica dessa cartilagem é a hialina, com H, beleza? Poxa, para que vai servir essa cartilagem articular? Cara, ela permite uma resistência à compressão, ela vai permitir, né, que haja ali uma proteção para a articulação internamente, pessoal. Pegou a visão? A cartilagem articular, ela precisa do líquido sinovial produzido pela membrana sinovial, ou seja, face interna da cápsula articular, para quê? Para que ela possa deslizar sobre a superfície que tem cartilagem articular também do outro osso. E aí nós geramos um movimento, né? A biomecânica agradece. Esse movimento, ele é um movimento, por exemplo, o joelho é muito exigido, pessoal. Então, é bom fazer atividade física regular, porque aí você produz constantemente, né, o líquido sinovial, vai fazer com que a cartilagem articular, junto com a outra cartilagem articular, trabalhem bem, trabalhem normalmente. Entendem? Claro, se tem uma sobrecarga por conta de uma obesidade, se tem uma sobrecarga, né, vamos dizer assim, exagerada, que vai gerar uma doença, em relação, por exemplo, a uma atividade física, vou aqui exemplificar, um agachamento com muito peso, né, ou uma atividade física nas escadas. Eu estou falando de forma exagerada, pessoal, tá? Não confundam. Isso pode gerar uma lesão na cartilagem articular e, obviamente, isso levar a um processo patológico considerável, como, por exemplo, a artrose, que não tem cura, pessoal. É uma doença degenerativa que afeta, inclusive, cai em concurso público, pega essa visão, que afeta a cartilagem articular. Beleza? Vamos lá. E os ligamentos, pessoal? Aqui eu coloquei até uma imagem de um rompimento de um ligamento total. Seria o ligamento cruzado anterior. Aí eu pego sempre o joelho, a galera sempre fala do joelho, né? Vai ficar mais fácil e rápido o entendimento. Então, o que são os ligamentos? Vocês não podem confundir. Os ligamentos, eles não são a mesma coisa que tendões. Então, pega esse, anota isso. Ligamentos têm a função de unir um osso ao outro osso. Pegou? Até fora, né, do sistema músculo-esquelético, nós temos ligamentos, tá? Ligamentos no fígado, ligamento arterial, por exemplo, lá no coração, artéria aorta, com a artéria aorta em relação a outros vasos, a outro vaso. Então, ligamento vai servir para unir, né, primariamente, nesse conhecimento que nós estamos falando de articulação, um osso ao outro osso. Pegou? Agora, tendões unem o osso, o músculo, ao osso. É diferente. Então a função de um é diferente da outra. Qual é a função do tendão, professor? É tracionar o osso para gerar um movimento. E a função do ligamento, professor? É estabilizar uma articulação. São coisas bem diferentes. Então, se um ligamento ele se rompe, imediatamente a estrutura, né, estável de um prédio que é uma coluna, ela está rachada ou quebrou. Quebrou de alguma maneira, e isso vai fazer o que com a estabilidade do prédio? Vai, né, permitir que ele possa até cair. Exemplos, né, bem clássicos nós temos aí, por exemplo, do Ronaldo Fenômeno, né, se vocês colocarem lá no YouTube, aí no YouTube vocês colocarem assim, imagem do joelho durante jogo, não lembro qual agora, onde há uma lesão ligamentar do Ronaldo Fenômeno. Gente, é impressionante, é muito bacana anatomicamente para entender o que aconteceu lá na doença.
Tudo bem? Então, ligamentos, tomem cuidado. Vocês estão vendo aí outros ligamentos também, né? O colateral lateral, que está fixado ali, vou passar o mouse aqui, ó. O ligamento colateral, que está pegando aqui, ó, o côndilo femoral lateral e a cabeça da fíbula. O ligamento colateral medial, pode ser chamado de ligamento colateral fibular ou lateral, ligamento colateral medial ou ligamento colateral tibial, tá? E os cruzados, né? Cruzado anterior, esse que eu estou passando aqui, né? E o cruzado posterior, são estruturas articulares, sinoviais, extremamente importantes aqui no joelho. Existem ligamentos no ombro, no tornozelo, no quadril, na coluna vertebral, nos dedos e por aí vai, pessoal, tá? Vamos embora. Bursas ou bolsas, né? O que seriam bursas ou bolsas? As bursas ou bolsas, elas são estruturas, né, membranas que são preenchidas por líquido sinovial, pessoal. Pode ser chamado de bursas ou bolsas. As famosas bursites, elas acometem, obviamente, essas estruturas. E essas estruturas estão localizadas em pontos estratégicos. Como eu falo, o Papai do Céu é perfeito, pessoal. Então existem essas estruturas em forma de bolsa, né? Ou seja, essas bursas, que elas estão exatamente onde, por exemplo, os tendões, e você consegue aqui ter uma ideia, onde tem tendão, né? Aqui vocês não estão vendo o tendão, mas tem osso, né? Então passa tendão sobre essa bursa, para que não haja tanto atrito, né, um atrito patológico entre o tendão e o osso durante o movimento daquela determinada articulação, ali existe uma bursa para evitar esse atrito, roçar, né, a estrutura tendinosa com o osso, e isso poder causar uma lesão tendinosa. Comumente vocês ouvem falar da lesão de bursite, principalmente no ombro, né? Alguns aí vão lembrar da fisioterapia, da educação física, da medicina, os amigos, enfermeiros, do ombro congelado, né? Enfim, a bursite é uma doença muito considerável, afeta muita gente, pessoal, tá? E aí, obviamente, afeta essa estrutura conhecida como bursa ou bolsa sinovial. Uma outra estrutura, pessoal, que eu não coloquei aí é o disco, né, ou menisco. Há uma diferença, por quê? Porque o menisco ele é um disco, só que em forma de meia-lua ou incompleto. Assim como pode aparecer esporadicamente, eu digo esporadicamente, pela embriologia, pela variação anatômica. Os livros colocam que pode existir um disco em forma de meia-lua entre o acrômio e a clavícula. Beleza? Mas eu posso encontrar, anota isso, eu posso encontrar discos e não menisco. Menisco é o formato de meia-lua. Se trata, né, pela etimologia, da forma em que antigas tropas, né, gregas, elas tinham uma formação militar em meia-lua, né, para um tipo de ataque diferente. E aí se criou, o nome veio, né, a respeito desse formato de meia-lua para estruturas do corpo humano. Por exemplo, o menisco, meia-lua. Agora, o disco que fica entre a clavícula e o externo não é um disco incompleto ou de meia-lua, é um disco completo. O disco que está entre o osso temporal e a cabeça da mandíbula, o processo condilar, é um disco que é um disco completo. O disco que está na articulação húmero-radial. E por aí vai, pessoal. Vários discos que nós temos no corpo. Deu para entender? Os discos intervertebrais não são discos conhecidos como meniscos. Esses discos ou meniscos, pessoal, são produzidos, eles nascem, né, histologicamente falando, através da cartilagem fibrosa. Eles são ricos em tecido fibroso e tecido cartilaginoso. A cartilagem fibrosa é o constituinte principal dessas estruturas. Vão servir para quê? Como caiu no último concurso? Para poder gerar uma proteção. Quando tiver uma sobrecarga, eles estão ali prontos para poder receber, né, esse atrito com peso ou não. Deu para entender? Então, discos e meniscos, né? Meniscos são encontrados nos joelhos. E aí uma informação bacana para vocês é que pode ter um disco incompleto como menisco entre o acrômio e a clavícula. Beleza? Informação aí privilegiada para vocês, mas é uma variação anatômica, nem sempre tem. Pegou a visão? Vamos embora.
E aí, para a gente finalizar, eu queria falar um pouquinho com vocês aí a respeito dessa apostila, pessoal. Pessoal, tem uma galera entrando em contato comigo e está um pouquinho assim, suspeita, né? Suspeita não é a palavra, né? Está receosa, estão receosos, né? Por quê? Essa apostila, pessoal, são 2 arquivos, na verdade, digitais, né? Uma apostila e um caderno de questões. A apostila tem 84 páginas e o caderno de questões tem mais de 400 questões de diversos concursos anteriores. Por exemplo, concursos para técnico de enfermagem, concursos para técnico em anatomia, técnico de necrópsia, auxiliar de necrópsia e por aí vai, tá? De diversos concursos públicos que aconteceram no Brasil anos anteriores. E aí tem anatomia e fisiologia, questões de biologia, tá? Falando de meiose, de histologia, de citologia. Então, pessoal, para que vocês possam adquirir essa apostila, você precisa fazer o pagamento, ou seja, uma transferência, porque é digital, não tem como ter o contato com, por exemplo, os amigos do Espírito Santo que adquiriram aí. Eles fizeram a transferência e eu enviei o arquivo para o e-mail deles. Tudo bem? Muitos que estão próximos a mim perguntaram, professor, tem como vender impressa? Não, poxa, pessoal, não vale a pena pelo valor do investimento, entende? Porque são muitas páginas. Então, para eu poder fazer a impressão e depois vender ela impressa e cadernada, o custo é praticamente todo para fazer a apostila, entendeu? Então, ficaria caro vender essa apostila assim. Tudo bem? Então, caso vocês tenham interesse, pessoal, entre em contato. Vou deixar meu número aqui embaixo, vocês entrem em contato pelo WhatsApp, tá? Se eu não atender, outra pessoa vai atender. E aí vocês veem a forma de pagamento, que pode ser em Pix, em TED ou depósito bancário. Depois que cair na conta, eu envio, né, para vocês, para aqueles dezenas de pessoas já compraram, graças a Deus o pessoal está dando um feedback bacana, que está gostando, que está sendo um conteúdo novo. E olha que pessoas que estão experientes aí, com 2 anos aí de curso direto estudando, não tinham visto questões que estavam ali, porque eu realmente fiz um garimpo, né, de concursos anteriores aí diversos, e aí talvez vai sair agora um próximo caderno. Beleza, galera? Então eu peço a vocês que, por favor, pessoal, comenta aí. Poxa, quase ninguém comenta, pessoal. Um conteúdo aí que dá para ajudar vocês, eu creio que dá para ajudar muita gente aí, principalmente pessoas que moram em outros estados aí. Curtam, comentem, ok? Divulguem esse canal e, encarecidamente eu peço, se inscrevam no canal, ativem o sininho para esses vários vídeos que eu vou publicar para vocês nos próximos dias. Agora com esse feriadão, né, que foi declarado aí, foi decretado, né, eu vou conseguir gravar outros vídeos e aí eu vou mandar para vocês aí, vou subir para vocês aí na plataforma. Show? Um abraço, galera!